Muito bom dia, meus irmãos. Paz de Cristo. Eu sempre gosto de falar que é um prazer não só estar aqui com vocês, mas é um prazer ter a oportunidade de falar um pouco mais da palavra de Deus. Nós cantamos esse versículo que acabamos de ler durante o mês todo, né? Relembramos um pouco sobre isso. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Será que em nossa vida, como adoradores dele, será que nós conseguimos ser como Jó? Será que apesar do clima ruim, do frio que faça ou da tempestade que estejamos passando por, será que somos capazes de dizer, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor? Será que somos capazes de nossa vida, em meio à mais severa tempestade, cantar: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, em passo temporal. A verdade é que nós estamos todos numa mesma grande embarcação. A gente pode até colocar o nome de Nova Jerusalém. Olha aí, que coisa linda. Então, se imaginem agora, todos nós estamos numa mesma grande embarcação. E eu queria falar um pouco com vocês hoje, eu queria entender um pouco mais com vocês hoje, de como podemos navegar os mares da vida juntos. Bom, a primeira coisa, quando falamos deste assunto, que precisamos fazer é aceitar que a vida tem tempestades. É aceitar que nesse percurso nós vamos encontrar tempestades, querendo ou não. Essa é a realidade. Sejam tempestades externas e águas turbulentas balancem o nosso barco, ou seja, tempestades internas. O barco também quebra, às vezes, não é? E aí precisamos da tripulação. Às vezes a tripulação se desentende. Acontece. São problemas internos. Nós também podemos lidar com isso. Também é uma possibilidade. Então, nessa vida, vai haver tempestades. Por que eu estou começando por isso? Ou começando com essa fala? Porque o mundo, muitas vezes, tenta nos vender uma ideia. Eu acredito que, querendo ou não, inconscientemente ou conscientemente, às vezes, acabamos comprando. Uma ideia de que essa vida foi feita para buscar alívio, prazer e felicidade. Essa é a ideia do mundo. É isso que eles vivem buscando. Então, por mais que a gente não acredite nisso, muitas vezes a gente foge de desconforto. Muitas vezes a gente foge da dificuldade. Muitas vezes a gente evade um conflito, não encara um conflito, quando nós precisamos fazê-lo. Inclusive, é a minha próxima fala, não é? O bom marinheiro não é aquele que espera o mar mais calmo, o dia mais ensolarado e bonito para zarpar do seu porto e ir em direção a Deus. O bom marinheiro é aquele que, independente das tempestades, que ele sabe que vai acontecer, e ele pode agir com sabedoria em relação a isso, mas independente das tempestades, ele traça o seu percurso, e a questão do bom marinheiro está em com que agilidade ou com que habilidade ele vai lidar com cada tempestade que ele encontre na sua vida. Ele sabe que elas vão estar lá, mas ele se prepara bem para lidar com elas, para encarar elas, e não para evitá-las, necessariamente. Até porque tempestades que não esperamos acontecem nas nossas vidas, não é? Bom, dito isto, quando as tempestades da nossa vida formam ondas assustadoras, ondas muito grandes e que nos vemos encurralados, talvez a nossa primeira tendência, ou uma das primeiras, é fugir. Vira esse barco, sai daí. Está vindo uma onda muito grande para cima. Vamos mudar a direção, né? A questão é que, independente da direção que vamos, seja para os lados ou na direção oposta da onda, essa onda, a maioria das vezes, acaba quebrando em cima de nós, justamente por escolher fazer isso. A ideia de Deus e a ideia com Deus é diferente.
Quando nós, em nossa grande e maravilhosa embarcação, quando nós vemos uma onda, o que deveríamos fazer, em vez disso, é ir na direção dela e passar por ela antes que a onda quebre. Faz sentido? Se fugimos da onda, ela vai quebrar em cima de nós. Talvez uma dificuldade que estamos evitando, um sofrimento que estamos evitando lidar, algo que estamos correndo nas nossas vidas, algo que estamos fugindo. Mas a ideia de Deus é que possamos lidar com essas coisas, junto com Ele, superá-la juntos também. Eu queria ler um versículo nesse momento. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Fazer isso, enfrentar essas dificuldades, enfrentar essas ondas, exige fé, exige confiança em Deus. Confiança que Ele pode nos capacitar, que Ele pode nos ensinar, que Ele pode nos moldar através de todas essas tempestades que passamos na nossa vida. Para isso, nós precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecer mais a Deus para confiar nele. Jó, em um certo ponto da sua vida também, isso foi no início de tantas tribulações e provações que Jó passou. No fim da sua vida, se você quiser checar depois, acho que é um versículo muito interessante. Em Jó, capítulo 42, versículo 5, né? Ele estava questionando Deus e a sua situação, né? Que realmente não era uma boa situação, era uma grande tempestade que Jó estava passando. E Deus vem e questiona ele de volta, né? E diz: onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quando eu tirei as medidas do mundo, não é? E no versículo Jó diz: eu só ouvia falar de ti, mas agora eu te vejo. Ele passou a conhecer Deus de uma forma que ele nunca antes tinha feito na sua vida. Precisamos conhecer mais a Deus, precisamos buscar mais a Deus profundamente para poder confiar nele e para poder passar essas tempestades que nos encontramos com na vida. Outro exemplo que me vem em mente é Pedro. Jesus convida Pedro para andar sobre as águas, não é? E Pedro até consegue, mas ao tirar os olhos de Jesus, por qualquer motivo que for, ele começou a afundar, ele começou a naufragar. Precisamos conhecer mais de Deus para superar essas tempestades, para continuar navegando firmes em nosso barco. E na vida cristã, a vida cristã, na verdade, se trata de um movimento, certo? A vida cristã é algo contínuo. Estamos vivendo como cristãos, estamos vivendo todos os dias para Deus, com Deus, não é? Então a vida cristã não é algo que fica simplesmente parado e só existe. Na vida cristã, nós temos duas possibilidades. Uma é avançar, crescer, amadurecer, ser transformados. A outra é retroceder. Temos essas duas opções: nos aproximar de Deus ou nos ver mais afastados dele ou mais distantes dele. Uma opção que eu acredito que não temos é ficar parados. Ficar parados nunca foi uma opção com Cristo. Queria ler outro versículo com vocês. Isaías 29:13 diz: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. E deixe-me adiantar e dizer que eu não estou falando de nenhum de vocês. De jeito nenhum. Mas Deus estava falando do povo dele, naquela época, não é? Eu queria convidar, na verdade, vocês a fazer uma reflexão, enquanto lemos e pensamos sobre este versículo. Onde está o nosso coração? Porque aquele povo estava se afundando em depravação, o que não é o nosso caso. Mas lendo esse versículo, eu fico pensando nessa pergunta. Eu acho que é válido nos perguntar: onde está o nosso coração? Porque até eu posso me ver facilmente cantando hinos aqui com vocês nos domingos.
com os meus lábios, com a minha boca, louvando ao Senhor, mas com a minha mente em outro lugar. O meu coração aflito com alguma outra coisa. Como está o nosso coração? Como não falar do mais profundo e íntimo do nosso ser? Quais são as forças e as coisas que estão puxando nosso coração hoje para lá e para cá e talvez dificultando essa conexão, esse relacionamento, essa adoração com Deus e para Deus? A realidade é que esse risco está sempre presente, né? O risco de nós, e eu e vocês, né, eu me ponho nesse pacote, mas o risco de nós prestarmos ou estarmos prestando uma adoração vazia. Então a pergunta é válida. Eu não sei como está você hoje, mas que possamos pensar sobre como está o nosso coração. Será que o nosso culto se tornou algo mecânico? Nós temos uma estrutura que já estamos familiarizados, não é? Saudação, pedidos de oração, avisos, louvor, ceia, oferta, outro bloco de louvor, uma pregação, e daí até semana que vem, né? Estamos acostumados com essa estrutura, estamos acostumados com hinos, estamos acostumados com o que fazemos aqui. Mas será que entendemos? Será que estamos com o nosso coração totalmente envolvidos em nossa adoração e relacionamento com Deus? O nosso coração reflete toda a nossa vida. O nosso coração afeta toda a nossa vida. Por isso eu creio que são perguntas importantes para que possamos refletir hoje. O nosso coração também diz em que direção o nosso barco está indo. Porque tudo isso é outra ideia que o mundo tenta nos vender. Uma ideia de que o nosso barco pode estar simplesmente à deriva. Um barco que não estou tendo nenhuma atitude intencional em relação a ele. Um barco que está à deriva, sem rumo, claro, sem uma navegação. É um perigo, é uma ideia que o mundo tenta nos vender. Uma ideia de que não precisamos fazer nada em relação ao nosso barco, em relação à nossa jornada e em relação à nossa vida cristã. A ideia, ou o problema disso, é que se nós compramos esta ideia, nós podemos passar toda uma vida sem jamais atingir o verdadeiro potencial que Deus planejou para nós. Diante destes riscos, diante destas questões, que todos nós lidamos, acredito que não só todos os domingos, mas diariamente em nossa vida como adoradores, acredito que tem uma coisa que pode nos impulsionar, uma coisa que pode nos transformar, uma coisa que pode nos levar a fazer mais e a se afastar dessas ideias. A fazer mais em relação à igreja, em relação às nossas vidas, em relação ao nosso relacionamento com Deus. Então, eu gostaria de ler alguns versículos com vocês. Gostaria de ler alguns versículos com vocês. Está em Salmos, capítulo 63, versículos 1 a 8. Eu gostaria de pedir que você pensasse comigo, que você meditasse comigo nesses versículos, de uma maneira talvez mais profunda. Fique à vontade para ler no slide, para ler na sua Bíblia, para fechar seus olhos e pensar sobre estes versículos que vamos ler. Mas eu queria pedir que nós, nesse momento, pudéssemos buscar nos conectar um pouco mais com Deus, através do que sua palavra nos diz. Porque eu acredito que aqui está o segredo para todas essas coisas que estamos lidando. Aqui está o segredo para uma boa navegação, apesar das tempestades, ou apesar dos problemas que enfrentemos. Salmos capítulo 63, versículos 1 a 8,
Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma pega-se a Ti. A Tua mão direita me sustém. O amor dele, o amor de Deus, é melhor do que a vida. E nós temos um anseio por Deus. Cada um de vocês, em suas almas, cada um de nós, temos um anseio por Deus. E como não ter, como não desejar algo ou alguém, que é Deus nesse caso, e o seu amor, como não desejar algo que é melhor do que a vida? Melhor do que qualquer coisa que poderíamos experimentar nessa nossa vida terrena. Maior do que qualquer problema. Maior do que qualquer dificuldade. Maior do que qualquer tempestade. Não importa o tamanho da onda. O seu amor é melhor do que a vida. Quando foi a última vez que você se permitiu ser tocado profundamente por Deus? Quando foi a última vez que você se permitiu ser amado profundamente por Deus? Quando foi a última vez que você buscou esse amor? Porque se temos tamanho amor, como ficar de braços cruzados? Como não agir diante de tamanho amor? Nada nesse mundo é melhor do que isso. Como não ir em direção a Ele? Como não buscá-lo mais? Como não priorizá-lo mais? E às vezes acaba acontecendo. Mas nós já temos esse amor. Nós já temos esse amor. Então, meu incentivo hoje é que possamos buscar esse amor de todo o nosso coração. Devemos ir na nossa raiz, lá dentro, lá no fundo. É sobre ser e se tornar verdadeiros adoradores, para que possamos prestar uma adoração excelente. E no fim das contas, acaba sendo uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla em que Deus já fez toda a parte dele, né? E agora depende de nós. Então, de novo, relembrando as palavras de Breno, a quem eu amo mais? A mim? A minha zona de conforto? Ou a Deus? A quem eu amo mais? No fim das contas, a questão parece sempre voltar a ser o amor. Então, diante de tamanho amor, e se realmente amamos a Ele, vamos fazer mais por Ele. Vamos fazer melhor por Ele. Vamos mudar por Ele. Vamos nos sacrificar por Ele. Vamos entregar nossas vidas por Ele. Então, é verdade, eu também concordo com as palavras de Murilo. Por mais pessoas no GAC, por mais pessoas no Ministério de Casais, por mais pessoas no Ministério de Jovens, por mais pessoas evangelizando, por mais pessoas discipulando, por mais pessoas espalhando desse amor de Deus. E olha que eu acho que a palavra relacionamento não só é tão importante, mas vai ser falado muito o mês que vem. Então eu vou passar essa bola para os próximos pregadores. Mas se queremos viver no Espírito, não é, David? Vamos nos relacionar mais, vamos aprofundar mais também, juntos dentro desse amor de Deus. E quando houver um desentendimento na tripulação, não vamos nos afastar, mas vamos restaurar, vamos conciliar, vamos ser uma família que cura. Até porque esse barco, essa grande embarcação,
O seu destino final é uma ilha. Essa ilha se chama vida eterna. Então não queremos que ninguém pule do barco. Não é uma opção. Mas então vamos olhar para o amor de Deus. Quando estivermos diante de uma tempestade, quando estivermos diante de um conflito, quando estivermos diante da nossa frieza, quando não sentirmos mais aquela chama arder em nosso coração, quando tivermos esquecido talvez o nosso primeiro amor, daquela empolgação, daquele ânimo, vamos olhar para o amor de Deus juntos. Vamos continuar nos tornando verdadeiros adoradores juntos. Um grupo, para ser bem sucedido, foi uma coisa que eu aprendi recentemente, existem 2 ingredientes muito essenciais: comunicação e relacionamentos autênticos. E como eu disse, nós estamos todos na mesma embarcação. Então eu espero que também possamos ter isso em mente. Precisamos de comunicação e precisamos estar dispostos a ter relacionamentos autênticos. A ideia é que possamos todos remar juntos na mesma direção. Até porque se cada um remar para um lado, o barco não vai andar muito bem, né? Vamos ficar meio tontos, ele vai ficar meio balançado. Então a ideia é remarmos todos juntos na mesma direção, no mesmo percurso, no mesmo objetivo. Então, liderança da igreja, pegue seus remos. Precisamos de vocês. Precisamos das pessoas que vão pensar nessa comunidade, nessa embarcação, nessa família e vão traçar ou tomar a iniciativa de traçar esse percurso junto conosco. Se você exerce algum tipo de liderança em algum ministério, está envolvido em alguma coisa, pegue seus remos. Porque nós que estamos envolvidos em algum ministério, muitas vezes o divisor entre o crescimento e a expansão, seja da nossa área, ou seja da igreja, ou a diminuição e o retrocesso, começa por nós, ou está em nós. Então pegue seus remos. Igreja, membros, peguem seus remos. E talvez você está pensando, poxa, ele falou tão pouco de louvor. Nosso canto, nossa adoração que oferecemos a Deus, como o nosso irmão Jonas falou hoje na aula, é um canto congregacional. Vocês também cantam, vocês também adoram, vocês também usam as suas vozes para enaltecer esse Deus tão grandioso. Vocês também são parte disso. Então, sim, os agentes e aqueles que estão envolvidos no ministério de louvor, peguem os seus remos. Porque se algo vai mudar, se algo vai melhorar, se algo vai ser feito de forma ainda mais excelente, começa por nós. Mas nós também precisamos de vocês. Nós também precisamos treinar com vocês. Nós também precisamos aprender com vocês. Às vezes, ensinar vocês. Mas isso é só porque, e só é possível porque nós também estamos buscando esta excelência como adoradores do nosso Deus. Peguem os seus remos. Vamos remar juntos nessa direção. Vamos remar juntos buscando a melhora, buscando a excelência. No fim das contas, eu acredito que tudo vai um pouco mais profundo do que vemos. Como eu disse, o nosso coração reflete a nossa vida e o trajeto que essa embarcação está indo. Então, que possamos trabalhar a nossa mentalidade e os nossos corações para com Deus, juntos. Eu espero que os seus cânticos possam ser a mais bela expressão da sua alma, porque uma vez que entendemos a importância, uma vez que entendemos para quem fazemos isso, uma vez que entendemos para quem cantamos, nós vamos querer fazer com excelência. E nós vamos fazer cada dia com mais excelência.